greatest love that anyone could ever know. It overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1. Você achou? Diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tomara do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios. Assim, tua culpa já foi removida e teu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. Pai, no nome de Jesus, esta é a tua palavra, santa e poderosa. Nós te pedimos uma graça excepcional para esta noite, Deus. Ajuda-nos com esta missão, ó Deus, um tanto quanto difícil, delicada, que exige responsabilidade, cuidado. Ajuda-me, Senhor, pois preciso descrever a tua palavra de forma clara, objetiva e cheia de espiritualidade. Deus, a tua palavra já nos dizia que a palavra mata, mas é o Espírito que vivifica. Que o teu Espírito Santo venha nos encher nesta noite, pelas escrituras da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. A palavra do Senhor para essa noite é exatamente, mais uma vez, chamando a vocês para um dever diante do Senhor. Para um dever, para um compromisso, para se oferecer, se entregar, para estar disponível para a obra. A obra do Senhor, ela não é feita somente pelo pastor, ela é feita pelo corpo. E todos nós precisamos caminhar numa mesma visão, numa mesma direção. A palavra diz que corpo dividido, ele não subsiste. Corpo dividido, onde cada um caminha para um lado, ele não pode permanecer de pé, ele não pode permanecer diante da crise, diante das dificuldades, dos problemas, porque o que sustenta um e o outro é aquele que está à nossa volta.
E a palavra do Senhor para esta noite é exatamente esse momento em que Isaías ele viu o Senhor. E não tem como nós vermos o Senhor e sermos as mesmas pessoas. Há aqueles que dizem que teve um encontro com Deus. Aqueles que dizem que teve uma experiência com o Senhor. Mas na Bíblia, todos que tiveram experiências com Deus, tiveram de fato a tua vida transformada. Ter um encontro com Deus, ter uma experiência com Deus, é muito mais do que um momento de êxtase, mas é uma transfiguração, onde o velho homem morre e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Ter uma experiência com Deus é viver num nível além daquele que nós estamos acostumados a viver. Ninguém pode ver o Senhor e ser a mesma pessoa. Ninguém. Então, se por um momento nós tivemos uma experiência com Deus, nossas vidas hoje tem que ser diferente, porque a experiência que eu tive no passado com Deus, ela tem que ter gerado fruto de transformação em minha vida. Se você que diz que teve experiência, mas ainda está preso em algumas coisas, talvez essa experiência, ela não foi tão profunda a ponto de levá-lo a conscientizar das suas limitações, das suas mazelas, dos seus caprichos. Percebe que ele teve uma visão do trono de Deus. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando fala de alto e sublime trono, Isaías está dizendo que o que ele viu, ele não podia ver ninguém acima dele, porque o que ele viu era o maior de todos, assentado no lugar mais alto. Ele não viu simplesmente um trono, ele viu o maior de todos os tronos e o Todo-Poderoso assentado sobre ele. A experiência que Isaías teve é muito além daquela experiência que eu e você um dia tivemos. Porque é interessante, queridos, que a palavra nos diz o seguinte, vamos pular aqui para o versículo 5. Então eu disse, ai de mim, estou perdido. A consciência de Isaías diante da visão que ele teve foi uma consciência de dor. A visão que ele teve do trono de Deus não foi só alegria, festa, ou prazer, ou êxtase. Mas quando ele viu o trono de Deus, o sentimento que ele teve foi de dor, foi de medo, foi de pânico. Você não pode ver a glória de Deus e pular em festa. Você não pode ver a glória de Deus e soltar foguete. Porque diante da glória de Deus, a gente só pode ver uma coisa: pecado, limitação.
fraqueza, rebeldia, desânimo. A gente só pode ver isso. Isaías, ele disse: ai de mim, porque eu estou perdido. Quando ele viu a glória de Deus, ele falou: vou morrer. A compreensão que Isaías teve era da morte. Ele entendeu o seguinte: olha, acabou para mim. Vou morrer, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Como pode alguém tão mau como eu ver o rei? Estou perdido. Esta foi a compreensão que Isaías teve. Às vezes, quando achamos que estamos vendo alguma coisa, aquilo nos dá um sentimento de alegria. A gente relaxa, a gente sente assim algo, parece que é Deus. Mas quando tivermos uma experiência como a de Isaías, o sentimento que teremos é um sentimento de medo. Porque ninguém pode permanecer em pé diante da glória de Deus. Ninguém pode permanecer o mesmo diante da glória de Deus. Ninguém pode permanecer duro, arrogante, insensível, incrédulo diante da glória de Deus. Versículo 6, ele diz: mas um dos serafins aqui está um grande problema. Porque quando Isaías vê o trono de Deus, ele consegue se enxergar. E quando ele se enxerga, Deus toma uma atitude imediata à condição que Isaías se apresentava. Porque na verdade a palavra que Isaías deu aqui: ai de mim, porque estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, foi um arrependimento, foi um desabafo, foi uma revelação de quem ele era. Então Deus age instantaneamente com Isaías para transformar a tua vida, fazendo dele uma nova criatura. Deus manda com que um anjo passe sobre os teus lábios, uma brasa viva tirada do altar. Preste atenção, querido. Isaías, ele falou para Deus o seu problema. O meu problema é o quê? Qual o meu problema? Lábios impuros. E aonde Deus agiu com Isaías? Nos lábios. O que Deus faz? Deus pega uma brasa viva tirada do altar e passa sobre os lábios de Isaías. O problema de Isaías era lábios impuros. Então Deus conserta a vida de Isaías na sua limitação, que eram os lábios. Ele passa brasas vivas tiradas do altar sobre os lábios de Isaías, para que o pecado fosse queimado. Olha para mim aqui, porque na verdade a gente precisa aprender a ser transparente com Deus. Porque o Senhor, ele não vai agir com você se você não der abertura para ele. Ok, queridos? Deus não pode mudar a tua vida se você não permite. Quando Isaías disse: sou homem de lábios impuros, então Deus tinha um dever de mudar a vida de Isaías através dos seus lábios. Qual é o meu problema e o seu problema? Aonde
Deus precisa passar brasas vivas, tiradas do altar, para que nós sejamos transformados. Deus sabe qual é a sua limitação. Deus sabe onde é a sua fraqueza. Deus sabe aonde você tem se afastado dele. Mas, todavia, ele precisa que você reconheça, que você apresente-se a ele como alguém que precisa de uma transformação. Porque, do contrário, mesmo que ele saiba, ele não vai fazer na tua vida até que você queira. Ele não vai fazer na tua vida até que você revele para ele aonde é a sua fraqueza. Senhor, meu problema é minha língua, eu falo demais. Meu problema é os meus olhos, eu cobiço demais, eu desejo coisas sem necessidade. Meu problema é a ganância. Eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho, eu sempre quero mais. Meu problema é o meu temperamento. Eu sou sanguíneo, eu sou estourado, eu não tenho paciência. Quando eu estou nervoso, eu não penso para falar, eu ajo por impulso. Senhor, o meu problema é a mentira, eu sou mentiroso, eu sou suplantador, enganador, eu sou Jacó. Senhor, o meu problema é minha mente, que é poluída. Eu vivo pensando porqueiro que não deve. Meu problema é minha mão. São meus pés, para onde eu tenho ido. Meu problema é meus ouvidos. Eu quero ouvir o que não deve. Estou atento a tudo, quero saber de tudo. Sou curioso. Meu problema é a gula. Não consigo me controlar. Eu não posso ver um bolo. Não posso ver um cachorro quente, uma comida gostosa. Eu como um prato, 2, 3, eu não tenho controle. Eu sou glutão. A palavra fala que os glutões, eles vão queimar no inferno, querido. Eu como desenfreadamente. Eu sou agoniado por comida. Esse é o meu problema. Senhor, me ajuda a me controlar. Porque eu não tenho controle. Eu não sei me controlar. Meu problema é a fofoca. Eu sou fofoqueiro, mexeriqueiro. A palavra fala dos fofoqueiros e os mexeriqueiros. Eles não herdarão o reino dos céus. O meu problema, Deus, é o dinheiro. Meu problema é não saber respeitar o outro, os limites do outro, é não amar o próximo. Sabe, nós temos dificuldade para dizer para Deus qual é o nosso problema. Parece que nós temos vergonha de Deus. A situação muitas vezes é que a gente está na mesma condição de Isaías, mas na hora de revelar quem nós somos, parece que nós temos medo, nós temos insegurança, nós temos vergonha de dizer: Senhor, meu problema, meus órgãos genitais, eu sou desenfreado por sexo, eu não consigo me controlar, isso está me matando, isso vai me matar. E a gente não consegue ser verdadeiro para Deus e dizer: olha, Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros.
Ai de mim, porque eu não consigo me controlar. Ai de mim, Deus. Nosso problema é que nós não conseguimos ser transparentes com o Senhor. Se confessarmos os nossos pecados e deixarmos, seremos aceitos por Deus. Problema não é em confessar, porque a verdade é que temos que confessar e dizer quem somos. Diante da glória de Deus, ninguém pode ser mais o mesmo. Você não pode permanecer a mesma pessoa diante da glória de Deus, porque do contrário você não está diante do Senhor. Porque diante do Senhor nós temos esta liberdade de dizer: Pai, esta pessoa sou eu. Pai, esta realidade é a minha realidade. Olha o que diz no versículo 7. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, assim tua culpa já foi tirada, e teu pecado perdoado. Preste atenção, quando Isaías apresenta a sua realidade para o Senhor, Deus revela para Isaías o seguinte: que a tua culpa já foi tirada, Isaías. Você não deve mais nada. Os teus pecados já estão perdoados. O problema nosso é que nós não temos essa facilidade para dizer quem nós somos. Eu te pergunto, Isaías continuou com os lábios impuros? Não podia. Não era possível que depois que a brasa foi passada nos seus lábios, você não é mais a mesma pessoa. Quando a brasa passa nos seus olhos, passa nos seus lábios, passa nas suas mãos, passa no seu corpo, quando a brasa passa pelo teu coração, você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. E muitas vezes tem gente que precisa pular num caldeirão de brasas vivas, porque está tudo ruim da cabeça ao pé. Não é verdade? Tem gente que tem que orar o Pai Nosso dizendo assim: não é não me deixe cair em tentação, mas é não me deixe pular na tentação. Porque cair na tentação é uma coisa, acontece, é um acidente. Mas tem gente que tem que ficar: Senhor, me segura, senão eu pulo. Me segura, senão eu vou voar na tentação. Sabe por quê, querido? Porque por mais que possamos dizer que um dia tivemos uma experiência com o Senhor, talvez essa brasa viva não foi passada nos lugares que ela devia ser passada, para que houvesse transformação na tua vida. Está prestando atenção aqui, querido? Amém. Está prestando atenção aqui? Amém? Amém? Eu nem vou perguntar o que eu disse, senão você não responde. Olha só, a palavra diz aqui no versículo 8. Olha comigo, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Existe um processo na vida de todo homem
todo homem passa por um processo. E o que aconteceu com Isaías aqui foi um processo de transformação na sua vida. Então perceba que primeiro momento de Deus na vida de uma pessoa é ele ver a glória de Deus. Então, venha comigo refletir em algo interessante. Porque a glória de Deus, ela não é revelada somente para aqueles que estão na presença dele. A glória do Senhor é revelada para aqueles que têm os seus lábios impuros e habita no meio de um povo de lábios impuros. Às vezes a gente acha ou pensa que Deus ele vai se revelar ou tem se revelado à igreja. Mas o Senhor ele tem se revelado àqueles que não são da comunidade de Israel, aqueles que não fazem parte da igreja de Cristo, porque como eles virão se Deus não se revelar a eles? Então Deus vai no lugar mais podre desta sociedade para revelar o teu trono e a tua glória para pessoas podres, para transformá-los em homens e mulheres santos de Deus. Não subestime o poder de Deus a respeito de ninguém, porque Deus pode e tem poder para alcançar qualquer um, independente do lugar que ele esteja. Deus encontrou Isaías num lugar onde ele estava, onde ele tinha relacionamento. O lugar que Isaías frequentava era lugar onde pessoas, lábios impuros frequentavam. Era um lugar bom? Era um lugar agradável? Era um lugar santo? Deus encontrou Isaías num lugar podre e fez dele um homem de Deus, um homem santo, um profeta. Será que Deus pode um dia alcançar fulano? Deus pode, como Ele vai alcançar, porque Ele é poderoso. Diante da glória de Deus, ninguém fica em pé, querido. Diante da glória de Deus, ninguém é mais o mesmo, querido. Ninguém pode ser mais o mesmo quando Deus se revela a esta pessoa. Pastor, Deus já se revelou a mim. Talvez Ele começou a se revelar a você. Talvez você ainda não tenha visto o que Deus realmente representa. E a verdade é que Deus precisa se revelar também aos da comunidade de Israel. Deus também precisa revelar aos da igreja, porque tem muitos que estão dizendo que já tiveram uma experiência com o Senhor. Tem muito crente, querido, que quando morrer tem que ser canonizado. Tem que ser beatificado, tem que virar santo, querido. Sabe por quê? Porque tem muito crente que acha que o céu, igual aqueles dois discípulos, aquela mulher, aquela mãe ousada, que chegou diante do Senhor e disse: olha, Senhor, quando chegar no reino, vê se o Senhor coloca um filho meu à tua direita e o outro à esquerda. Olha que pouca vergonha. O Senhor disse: vem cá, mulher, quem é que sabe quem que vai estar da minha direita e da minha esquerda? Você tem que preocupar em ir para o céu, nem estar do meu lado direito ou lado esquerdo, não. Perceba, querido, que tem gente que acha que o seu lugar já está. A gente tem que viver cada dia matando um leão, senão o leão nos mata.
E eu quero encerrar, querido, dizendo a vocês algo interessante. A palavra então diz, olha, que o processo de Deus na vida de Isaías começou quando Deus se revelou a ele. Após o momento que Deus se revela a Isaías, Deus então apresenta a realidade de Isaías. Olha, você é um homem de lábios impuros. Sabe por que Isaías disse, ai de mim porque sou homem de lábios impuros? Não foi porque ele quis dizer, mas foi porque Deus mostrou para ele. Você é essa pessoa. Você quer se arrepender? Ele diz, Senhor, ai de mim porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei. Então quando Deus mostra a sua glória, ele diz a Isaías, olha, você é um homem que tem lábios impuros. O lugar que você frequenta é um lugar onde só tem homens com lábios impuros. O terceiro momento da vida de Isaías foi quando Deus pega uma brasa viva tirada do altar e passa ela sobre os lábios de Isaías. Terceiro momento de Deus na sua vida é quando nós então abrimos o nosso coração para a realidade de quem somos e dizemos, Senhor, esta pessoa sou eu. Então o Senhor vem com brasas vivas tiradas do altar para trazer perdão e misericórdia sobre a tua vida. Então perceba-se que o processo é a glória, depois da glória a confissão, depois da confissão brasas vivas, e depois das brasas vivas, depois da santificação, o trabalho para a obra. O trabalho na obra. Ninguém que vem para o Senhor pode se dar o luxo de achar que é o suficiente vir à igreja e é o bastante. O Senhor disse, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós. Perceba-se que foi algo bem voluntário, bem espontâneo. Deus não obrigou Isaías. Deus não pegou Isaías pelo pescoço e disse, eu te libertei dos seus pecados, se você não me servir, você será condenado. Deus não trouxe jugo sobre Isaías, como ele não traz qualquer jugo sobre a vida de ninguém. Você não é obrigado a fazer a obra, você não é obrigado a ser um intercessor, você não é obrigado a evangelizar, você não é obrigado a contribuir na obra. Você faz porque um dia você teve uma experiência com o Todo-Poderoso e entende que você não pode ficar parado. É diferente a pessoa que fala, Senhor, eu estou pronto, Senhor, eis-me aqui. Não é porque um dia ela achou que ela podia servir a obra, mas é porque ela um dia teve um encontro com Deus e ela entende que ela não pode ficar parado. Ela não pode permanecer a mesma pessoa depois que tem uma visão do trono de Deus. Querido, olha, Deus, ele disse o seguinte, a quem enviarei? Isaías não quis saber, ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Perceba-se que Deus não oprimiu ele, e Isaías que pediu, Senhor, envia-me. O desejo maior tem que ser nosso. Preste atenção, querido. É um privilégio quando eu dobro meus joelhos para orar por alguém. É um privilégio quando eu falo do amor de Cristo para alguém. É um privilégio quando eu demonstro amor pelo próximo. É um privilégio quando eu exerço a palavra de Deus
vida das pessoas tem que ser um privilégio. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Se Deus falasse que não, Isaías, não, Isaías poderia ter um grande problema com Deus. Isaías ia brigar com Deus. Não, Senhor, eu quero ir. Eu preciso ir. Senhor, manda-me fazer a tua obra, senão eu morro. E esse é o sentimento, talvez, que muitos nas igrejas estão longe de sentir. Porque as pessoas, elas estão preocupadas com o seu umbigo. Põe a mão no seu umbigo, querido. Isso. Muitos estão preocupados com o seu umbigo. E sabe o que é se preocupar com o seu umbigo? É olhar somente para si. É não entender que o evangelho é um todo. O evangelho é cabeça erguida. O evangelho é um pelo outro. O evangelho é dar ao outro aquilo que ele não tem. O evangelho nada mais é do que um mendigo dizendo para outro mendigo aonde ele encontrou pão. Frase do pastor Márcio. É um mendigo que poderia pensar o seguinte: se eu falar para o outro, ele vai falar para o outro, que vai falar para o outro. Quando vier aquela multidão, todo mundo vai comer, vai acabar o pão e eu vou ficar sem. Então eu não vou falar para ninguém, eu vou comer o pão sozinho. O evangelho não é assim. O evangelho é olhar para o outro que está na mesma condição do que você e dizer o seguinte: olha, eu achei pão. E tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Eu encontrei pão. Eu encontrei pão. Esse é o evangelho. Coloque-se de pé no seu lugar, querido. Você não é, nós não somos obrigados a nada. Se um dia estamos querendo fazer algo pelo Senhor, isso tem que ser de livre, espontânea vontade. Já percebeu que tudo que é feito por imposição é feito sem amor? É feito de qualquer jeito? É feito com o coração endurecido, sem valor? O Senhor disse: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Se Isaías não falasse nada, o evangelho não ia ser impedido de ser pregado. A palavra fala que se os homens não clamarem, as pedras clamarão. É um privilégio nosso, querido. Se nós não exercermos aquilo que fomos chamados para fazer, outros vão fazer e nós é que vamos perder. É oportunidade, é privilégio. É Deus te honrando no fator de você um dia poder fazer a obra. Esteja disponível, querido. Esteja sempre pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Senhor, usa-me. Usa-me. Usa-me como farol que brilha à noite.
Usa-me, Senhor. Capacita-me. Nós estamos lançando o propósito de oração antes do culto. Que você, minha irmã, que participou dessa reunião, que você tenha esse compromisso. É uma oportunidade sua, não é minha. É sua. É um privilégio que Deus está te dando. Que você não desperdice essa oportunidade. Fazer a obra nunca pode ser um fardo, nunca pode ser um peso. Querido, pelo amor de Jesus Cristo, minhas irmãs, não venha à igreja para orar porque o pastor vai estar aqui, senão depois ele vai brigar com você. Nunca pense isso. Eu vou, senão depois vai ser aquela falação, senão vai ser aquela encheção. Venha. Sabe por quê? Porque você quer. Porque você está desejoso. Porque você ama. Porque Deus se revelou a você. Você não pode ficar mais parada. Não venha para poder mostrar alguma coisa para mim, ou mostrar alguma coisa para outra pessoa. Isso não vai ser aceito. A sua oração não vai subir deste teto. Venha porque você quer orar. Porque você quer pagar um preço para ver esse ministério crescendo. Porque você está disposto a falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus, olha, eu sei que o Senhor não precisa de mim, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Se eu não fizer, o Senhor vai levantar outros. Então eu quero tomar posse da minha posição agora. Eu quero fazer a minha parte. Eu quero estar na brecha. Eu quero estar diante do Senhor. Eu preciso estar diante do Senhor. Não deixe passar a tua vez, querido. Não deixe passar esta oportunidade. Não só da oração, mas às vezes tem talentos escondidos e a obra está precisando e você está parado. Não deixe passar, porque às vezes Deus pode te levar para outro lugar, para outro bairro. Você perdeu a oportunidade de fazer a obra. Você perdeu. Feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado porque na vida de todo homem, para que essa pessoa seja um instrumento em tuas mãos, há um processo. Há um processo de revelação da tua glória, conscientização do pecado, perdão dos pecados e convicção do chamado. Nós estamos aqui, Senhor. Faça de nós aquilo que tu queres. Senhor, tu conheces as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas falhas. Passa brasas vivas tiradas do altar, Senhor, para que haja transformação, arrependimento. Pai, precisa doer em nós, assim como Isaías sentiu dor quando ele viu a glória do Senhor. Senhor, enquanto não sentirmos dor pelo nosso pecado, enquanto não tivermos nojo por aquilo que tem nos afastado do Senhor, nós nunca poderemos estar na posição, ó Deus, de servos, de pessoas que fazem a obra, que exercem o chamado ministerial. Leva-nos em paz para os nossos lares, Pai. Que esta palavra venha tirar o nosso sono, venha nos incomodar, que esta palavra venha nos deixar atordoados, que nós venhamos perder sonos, ó Deus, porque muitas vezes a gente podia fazer mais, estamos no capricho, no luxo, estamos, ó Pai, preguiçosos, estamos, ó Deus, acomodados.
o Senhor sempre está por último. Se der tempo eu vou, se der eu chego. Ah, não tem problema chegar atrasado. Senhor, muitas vezes a gente faz as coisas particular, profissional, nós levamos tão a sério, Pai. Temos compromisso de horário, somos responsáveis, mas quanto às coisas do Senhor, Deus, talvez levamos tudo na barriga, fazemos tudo meio boca, tudo de qualquer jeito. Se chegássemos atrasados no trabalho, como chegamos na igreja, já teríamos sido mandados embora do emprego. Já teríamos sido excluídos do emprego. Por que para o Senhor nós não temos compromisso? Pai, que nesta noite o Senhor venha incomodar esse povo que aqui está, Deus. O Senhor venha deixar esses que aqui estão, ó Deus, preocupados com a vida cristã que eles estão levando, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus. Que haja um conserto deste povo diante da Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Que as pessoas deixem de fazer a Tua obra relaxadamente, descompromissadamente. Mas que haja, Senhor, compromisso, dever, obrigação, que haja seriedade, que haja, Senhor, dedicação à Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que sejamos como Isaías, prontos para dizer: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, envia-nos, envia-nos. No nome de Jesus.